Juliana, Aline, obrigada pelo convite. Eu trouxe aqui, a pedido delas, a minha pesquisa de doutorado. Então, é uma pesquisa que eu comecei em 2015 e terminei em 2018, né? Acho que é interessante a gente mostrar essas experiências que eu pude pesquisar durante o meu doutorado, no sentido de fomentar uma discussão, né? Também pensar hoje em dia como os desdobramentos que a gente teve, né, a partir do cenário e das experiências aí que eu pude estudar. Quem participou também vai poder contribuir, porque acho que vocês também participaram dessas ações, né? Então, a minha ideia aqui é contar uma história e trazer uma síntese para ver que a gente pode refletir sobre isso. Vou colocar a apresentação do PowerPoint, mas precisando, querendo, pode me interromper, acho que fica mais interessante até quando a gente consegue até inserir alguma troca durante, para não ficar aquela apresentação, né, maçante. Vou pedir para a Juliana me ajudar a controlar meu tempo, porque às vezes a gente acaba se enrolando aí nos slides, então se estiver demorando muito, pode me chamar a atenção, tá bom? Vou colocar então aqui Tá bem, combinado. os slides. Então, como eu estava falando, essa pesquisa eu desenvolvi no doutorado, né? Depois disso, depois de finalizar o doutorado, eu acabei entrando na Uninove. Antes disso, eu não tinha, trabalhava mais com a área realmente de políticas públicas e urbanismo, e acabei também mudando a minha carreira para esse enfoque mais acadêmico, e estou aí 4 anos e meio já na Uninove. Então, a partir dessa pesquisa de doutorado, eu pude fazer algumas publicações. No final, vocês vão ver alguns desdobramentos dessa pesquisa que foram publicados, né? Mas aqui eu vou tentar, no começo eu vou trazer algumas questões teóricas que orientam essa discussão, mas a ideia mesmo é um enfoque maior nas práticas e na experiência, né? Na experiência de apropriação do espaço público e de ação direta. Então, é interessante a gente pensar, né, no cenário das manifestações na era da internet. Então, quando eu comecei essa pesquisa em 2015, se a gente for pensar, assim, não tinham dado nem 2 anos das manifestações de junho, né, de 2013, que agora vão completar aí 10 anos das manifestações, agora em junho, né? Então, agora a gente já tem uma perspectiva histórica de avaliação desse contexto, né? Ontem, por exemplo, foi o Dia do Trabalho, então tem outras questões como uberização do trabalho que a gente pode discutir a partir dessas ferramentas. No nosso país, a gente teve o desdobramento, né, com a ascensão de movimentos políticos autoritários e fascistas, mas, naquele contexto, a ideia era estudar até os desdobramentos, então, na apropriação, na transformação do espaço público. Gosto de pensar essa leitura não só nas questões materiais e concretas, mas também nas questões imateriais, né? Pensando na vida cotidiana, que eu acho que é um maior interesse aí de estudo até descolando um pouco, né, das questões puramente materiais e capitalistas, pensando na camada simbólica, cultural. Então, dentro desse contexto aí das manifestações de 2013, aqui no Brasil, a gente não teve propriamente como foi a Primavera Árabe, ou como foi os indignados na Espanha, Occupy Wall Street, um período grande de ocupação, né, para essas discussões de democracia participativa. Porém, nesses espaços que eu escolhi estudar, a gente teve um desdobramento que não necessariamente começa em 2013, aliás, não começa em 2013, né, começa antes de 2013,
e também depois se estende até os dias de hoje, né? Lembrando que uma hora na pesquisa a gente tem que parar de pesquisar, então foi possível avaliar esses desdobramentos. Que a gente teve nesse período aí das manifestações? Então, do mesmo jeito que em maio de 68, em Paris, e as ondas de manifestações que o Lefebvre, ele cunhou, as questões de direito à cidade, elas têm uma ligação com a tecnologia da televisão, né? Essas manifestações do início do século XXI, elas têm uma relação grande com a internet móvel, né? Então, foi quando as pessoas largaram um pouco, criou-se um novo tipo de ativismo que já tinha na internet, que era o ativismo de sofá, que era conhecido pelos teóricos como ativismo de sofá. Por quê? Lembra que a gente, qualquer coisa que a gente fosse fazer em redes sociais, a gente tinha que sentar no computador, ligar, e demorava, e você, né, fazia suas discussões. Então, depois começou a ficar uma coisa muito mais acelerada e rápida e também híbrida, porque você, no espaço público, né, já fazia as discussões, as ocupações, apropriações, e também ligava com toda essa rede, não só na escala local, mas internacional, então criando esse espaço híbrido, né. Dentro desse contexto, eu estudei essa questão dos comuns, né? Que é a lógica dos comuns. Ele parte de uma lógica que ela não é pública nem privada. A Ostrom começou a estudar o movimento dos comuns, a gestão comum, a autogestão nos anos 90. Então, por exemplo, ela estudou algumas comunidades de pescadores na Turquia, que eles se organizavam de forma a conseguir ali na temporada de pesca um desenvolvimento sustentável, então equilibrando os pontos de pesca, então pensando numa escala onde cada barco faria aí a sua pesca e de modo comunitário, coletivo, pensar essa gestão. Para a Ostrom, ela pensa os comuns urbanos também como uma forma neo-institucional, então seria possível, né, o Estado, além de pensar na gestão pública e privada, também pensar nessa gestão colaborativa, porém existem outras perspectivas teóricas que passam a estudar como forma de luta, até partindo do movimento zapatista, e é dentro desse contexto que a gente vai pensar essas táticas insurgentes, né? Então, é o reconhecimento das práticas cidadãs como forma de planejamento. Então, a gente não tem um planejamento urbano baseado apenas no Estado ou no privado, mas a gente tem a atuação cidadã que a gente pode pensar, então, nessa vontade de exercer uma democracia não apenas representativa, como participativa, como direta, dentro dessa lente teórica, né, também dos comuns. Eu estudei, então, esses 3 espaços, hoje eu vou tentar, porque para contar essas histórias, às vezes, não dá para contar num tempo tão curto, eu vou tentar focar mais no Largo da Batata e também no Minhocão, mostrando essa trajetória, mas a minha pesquisa também fala do Parque Augusta, sei que muitos de vocês não são aqui da capital de São Paulo, então vou tentar contar um pouco essa história, aqueles que conhecem a história também vão poder me ajudar a contar um pouco como foi a transformação nesses espaços e como foi a atuação cidadã, né? O Largo da Batata, ele é um espaço público que ele tem um significado histórico relevante, significativo enquanto subcentralidade. Esse próprio nome, Largo da Batata, né, ele surge como um entreposto de distribuição de alimentos. Quem conhece aqui São Paulo sabe que a gente tem uma região entre rios, entre o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, né? Então, era quase como uma porta de entrada nessa região entre rios e também um entreposto de abastecimento, né?
e por isso que chamava batata, porque a produção aí da cooperativa japonesa em Cotia começou com a produção de batata, tomate, e ali fazia a sua distribuição. Depois, com a instalação do mercado de Pinheiros e do próprio galpão de vendas da cooperativa, né? Mas trazendo mais para os dias atuais, esse espaço de disputa, ele acabou que ficando ali, né, no eixo de principal interesse e desenvolvimento do mercado imobiliário de São Paulo, que é o que a gente chama de quadrante sudoeste, da região da Avenida Faria Lima. Então, esse cenário de transformação, né, da operação urbana Faria Lima, aí no começo dos anos 2000, e também de toda essa riqueza histórica e cultural do Largo, que além dessa questão de distribuição de alimento, também ele foi historicamente reconhecido como espaço cultural da população nordestina em São Paulo, com feira livre, forró e festas nordestinas. Se vocês assistiram ou reassistirem aquele filme Que Horas Ela Volta, na hora que elas passam ali, tem um momento que elas passam de ônibus no Lago da Batata, e elas falam que espaço é esse, né? Foi bem nesse momento aí de reinauguração do Lago. Então, o Lago, ele ficou, nesse contexto da operação urbana, 9 anos fechado, para receber essa estação de metrô. Então, a gente tem essas características históricas e culturais, a gente tem a operação urbana, a gente tem uma nova instalação da linha de metrô, que também São Paulo ficou muitos anos sem receber uma nova linha, de repente, essa discussão no ano 2000, da linha amarela do metrô, que ia passar por ali, da operação urbana, com os instrumentos urbanísticos para viabilizar essa operação urbana. Então, todo esse contexto, todo esse cenário, né, foi feito um projeto, que o nome do projeto já diz muito sobre ele, né, reconversão. A gente vê esses nomes utilizados para projetos de higienistas de planejamento urbano, né, reconversão, requalificação, quase que o próprio termo não considera a realidade ali. A Vivian colocou aqui, tá com proposta de revitalização. Eu não vou estar dando para revitalização, algo assim agora, né? Então, Vivian, eu vou contar para vocês mais a trajetória histórica. Hoje em dia eu não sei, mas no ano 2000 teve esse projeto, né? Eu sei que sempre tem projeto ali por conta da própria operação, mas quando foi feito esse projeto no ano 2000, foi pensado um concurso público, né? Porque então tinha uma feira livre, tinha a questão do terminal intermunicipal de ônibus, né? Do mesmo jeito que ali funcionava para receber os alimentos, depois dos anos 90, com a implantação da Avenida Faria Lima, também recebeu um terminal grande de ônibus, a gente vai ver na foto aérea, e intermunicipais, ônibus intermunicipais, né, que iam ali para essa região de Embu das Artes, Taboão da Serra, ônibus municipais. E aí esse concurso público, então, ele previa acomodar essa complexidade, essa dinâmica urbana, né, deslocava o projeto ganhador, deslocava a questão do terminal de ônibus e acomodava ali numa grande esplanada, que a ideia do concurso era trazer também equipamentos da subprefeitura, né, que foi no contexto de discussão também, que é a criação das subprefeituras, que a gestão da Marta Suplicy tentava descentralizar um pouco a gestão municipal nessas subprefeituras, então o concurso também acomodava ali as questões dessa discussão de subprefeitura, tentava acomodar também a questão da feira, a questão cultural, e era um concurso assim com uma proposta bastante complexa, isso antes do fechamento do Largo, né? Depois de 9 anos, quando ele foi reinaugurado, grande parte dessas propostas do concurso não estavam ali, né? Aqui tem essa
foto aérea, então, desse intervalo de 10 anos, com o terminal de ônibus, e aqui onde ficava essa questão da Feira Livre, né, do outro lado da avenida, e aqui também tiveram várias desapropriações, né, para a obra do metrô. E essa ideia, então, de centro cultural, que seria construído aqui, né, aproveitando toda essa esplanada, porém que não foi reinaugurado assim. Então, a gente tem aí uma sobreposição de dinâmicas de ações de coletivos artísticos que questionaram sobre o uso e destino desse espaço, o grupos também de estrutura oficial da participação do município, que a gente vai ver, a gente teve associativismos, insurgências, atores da iniciativa privada, então um grande espaço de experimentação social, né, esse espaço público vivenciou, né? Uma coisa sobre os comuns, né, que eu mencionei, então, no caso dos comuns, é interessante que não só pensar na propriedade do espaço, né, também no uso, então, os comuns, nesse caso, sim, é um espaço público, de uso público, né, que a gente vai ver essa apropriação, mas mesmo em espaço privado, de uso público, o comum, ele parte desse entendimento da apropriação constante, da autogestão constante do espaço. Aqui um pouco sobre a história, mas eu já comentei um pouco sobre a história do Largo com vocês, não vou me estender, né, sobre a questão da operação urbana já na década de 90, da implantação, da continuação, porque a Faria Lima, ela terminava ali, né, e depois foi feita o prolongamento da Avenida Faria Lima, então, também teve essa sobreposição de obras de infraestrutura e de desapropriações ali no Largo, né, e o concurso público, como eu falei também já para vocês, que previa essa questão do centro cultural, calçadas largas, arborizadas, manutenção da feira livre permanente, né, pensando na manutenção também das atividades aí comerciais que já existiam ali, a sede da subprefeitura, porém, depois de 9 anos fechado o espaço, né, ficou fechado mesmo com tapumes, ele foi reinaugurado, sem contar que teve também ali uma cratera, não sei se vocês lembram, que atrasou, depois encontraram também sítio arqueológico, aí tudo isso faz parte ali daquela história, mas retomando aí nesse contexto antes desse espaço ficar fechado, um dos coletivos aí de arte que atuaram no questionamento foi a Bijari, né? Então, a Bijari é um coletivo multidisciplinar de artistas que atua principalmente com ato político, né, enquanto arte no sentido cotidiano, então busca um questionamento da população que usa esse espaço, né, e não pensa em trazer soluções fechadas, mas sim a própria arte como questionamento cotidiano. Em 2002, que eu vou deixar o link para vocês depois assistirem o vídeo, dessa ação aí que a Bijari fez em 2002, então, já nesse contexto do concurso de redesenho desse espaço público, a Bijari, ela fez em 1 quilômetro de distância, então a gente tinha esse eixo do quadrante sudoeste de desenvolvimento e investimento, né, do capital imobiliário como centralidade de negócios e financiarização aí, e a gente tinha a 1 quilômetro esse espaço de feira livre do Largo da Batata, então a ação da galinha, a Bijari propôs soltar uma galinha nesses 2 espaços públicos e fazer um vídeo, vendo qual seria a reação, né, mostrando um pouco como o código de conduta pode ser tão diferente na frente de um shopping de alta
de classe alta, né? E mesmo estando na calçada, não no espaço do shopping, mas estando na calçada. Isso mesmo, Ju, a própria questão higienista, né? E a galinha, na verdade, naquela época, aí do ano 2000, era comum, animal, ainda no final dos anos 90, início do 2000, acho que era ainda bastante comum, então a galinha ali solta na feira livre, ela encontrou um espaço que as pessoas estavam mais habituadas aí com a presença desse animal, e aí o vídeo questiona, já faz então esse questionamento sobre o público, né? Então, o espaço público, a calçada do shopping, e o espaço público, a feira livre, aí mostrando isso como tensão social. Isso foi um vídeo, né? 2 anos depois, na época de inauguração do Sesc Pinheiros, interessante a gente falar que a própria estação de metrô, ela nunca recebeu o nome de Estação Largo da Batata, né? Ela recebe o nome de Estação Pinheiros, então ela já busca um apagamento, né, desse histórico que vinha aí, né, essa questão. Supõe algo morto, isso, revitalizar, né, como se não estivesse vivo, um espaço dinâmico e vivo, então é um pouco complicado esses termos, eles já mostram aí para que vem, né? E foi um processo que não contou com a participação, não contou com instrumentos que poderiam também prever a manutenção dessa atividade comercial, né? Incentivos, nada disso. Mas, enfim, em 2004, o SESC, então, chamou para esse evento alguns filósofos, né? Um filósofo suíço, que o Brian Holmes, ele atua em alguns coletivos de arte na França, esse filósofo, e a Sueli Ronick chamou esses consultores e também convocou, então, vários coletivos aí de arte, não só do Brasil, mas também a coletivos de arte da Argentina. O SESC convidou para fazer uma semana de discussão e pensar numa ação aí, num ato artístico. E aí eles discutiram essa questão também da operação urbana, né, em 2004, e a proposta, depois de uma semana entrevistando aí as pessoas no Largo da Batata que trabalhavam e passavam por aí, eles fizeram essa ação. Estão vendendo nosso espaço aéreo, já falavam em gentrificação, já questionavam um pouco essa operação urbana, né, que, para quem não conhece o instrumento de solo criado, né, é um instrumento que vem de potencial construtivo para viabilizar justamente a operação. Na época, o que era vendido o que era divulgado é que isso seria revertido, então, para a qualificação desse espaço, seguindo as diretrizes do concurso, né, que hoje a gente sabe que não foi feito, mas a Bijari fez também esse questionamento junto com o SESC e também com outros coletivos de arte, questionaram aí, apropriaram esse espaço com essa reflexão. Agora eu vou trazer um pouco a articulação do CADES, né? Então, 2012, os conselhos municipais do meio ambiente e desenvolvimento sustentável foram instituídos pela gestão do CASAB e começou ali na prefeitura, algumas prefeituras regionais tiveram uma atuação forte aí dos ativistas dentro também desse conselho, enquanto canal oficial de participação, e passaram, então, a fazer um levantamento aí dos espaços públicos e de pensar modos de manutenção e de cooperação com a prefeitura. Foi interessante que num espaço muito próximo, né, da reinauguração do Largo, o movimento Boa Praça atuava, então, nessa subprefeitura de Pinheiros, também na da Lapa, no sentido de apropriar algumas praças, não antes da reinauguração do Largo, não no Largo, né, o foco deles, na verdade, nunca foi o Largo, mas auxiliaram aí em algumas atividades
no Largo reinaugurado, a ideia deles era exatamente organizar festas nas praças, que nessas festas fossem mais do que apenas comunitárias e colaborativas, mas que fossem também para a manutenção de praças, né, e para essa autogestão de praça. Então, eles já atuavam também junto do CADES, e com a reinauguração do Largo, então, houve uma indignação, né, depois de 9 anos fechado, aquilo lá, que acho que foi reinaugurado sem nada, né, sem nenhum banco, sem nenhuma árvore, foi uma desapropriação grande, então uma grande esplanada sem nada, foi inaugurado no momento da inauguração da estação Faria Lima, né, que não é Estação Largo da Batata, e aí foi organizado um pouco antes, então, das jornadas de junho de 2013, em março de 2013, foi organizada aí essa ocupação, né, um evento que eu coloquei o convite para o evento, né, então é um convite para uma festa, que a ideia é cada um que seja feita colaborativa, então os coletivos de arte estavam presentes também com instalações, e a ideia era chamar atenção para possibilidades aí de apropriação desse espaço público, né, então aí há 10 anos atrás. Então, em junho, a gente teve esse espaço como sendo um dos principais espaços também, né, além da Paulista e da própria Consolação, onde as manifestações de junho tiveram palco e ganharam de várias aí matizes ideológicas também ali no Largo da Batata, né, então reafirmando o Largo enquanto esse espaço democrático. E aí, ainda em 2013, aquele grupo também fez ação Ocupe o Largo da Batata, acabou também se reunindo no Facebook para essas discussões, né, ganhavam bastante organização aí com a ferramenta do Facebook, como eu comentei, a criação desse espaço híbrido, e aí marcaram, então, de construir os primeiros bancos provisórios no espaço, né, nesse espaço que a gente chama mobiliário, ainda em 2013, essa ação de autoconstrução começou. Depois disso, um outro grupo mais constante, né, que acontecia toda sexta-feira, se formou, que era a Batata Precisa de Você, levava toda sexta-feira a cadeira de praia, tapete, almofada, música, e tinha uma agenda, além do Facebook, ainda acho que tinha uma agenda colaborativa, se não me engano, no Google Forms, que organizava, então, essas atividades aí na sexta-feira, porém que a construção, né, plantação de hortas, autoconstrução de mobiliário acontecia também nos outros dias do final de semana. Aqui tem algumas fotos aí da oficina, e essa daqui, na verdade, foi depois, essa horta, não foi exatamente nesse momento. Mas que a ideia era trabalhar também com placemaking, que na mesma época também em Nova York, o urbanismo, ele não, nesse caso, né, a gente pode chamar de bottom-up e top-down, né, que é cima para baixo ou de baixo para cima, mas a ideia de, claro, que aqui no Brasil a gente sempre, em outros países também, a gente sempre teve a apropriação e a transformação dos espaços pelo cidadão. Então, não é assim, licitar uma grande obra de reconversão, mas isso começou também nessa época a ganhar visibilidade, né, no placemaking. Então, esse grupo também atuava dentro dessa lógica, e na época a gente, a gestão do Haddad conseguiu também encontrar alguns editais que impulsionavam, né, isso faz muita diferença também, né, se tem um cenário político que favoreça, que busque cooperar
não somente financeiramente, mas sim também financeiramente, mas também incorporar essa colaboração dentro da gestão da prefeitura, né? Então, o Haddad, como exemplo, a gestão do Haddad, a gente teve o primeiro bicicletário, foi uma conquista aí do cicloativismo, foi inaugurado justamente no Lago da Batata, em 2014, e também no Lago da Batata, esse coletivo, a Batata Precisa de Você, formalizou aí, foi selecionado no edital Redes e Ruas, e conseguiu, então, verba para equipamento de som, microfone, computador, e lançar uma publicação. E, dentro desse contexto, em 2015, também foi feito um concurso público para ideias de mobiliário, e foi financiado aí pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Inovação e Desenvolvimento Urbano, e possibilitado já por um decreto que previa, então, a colaboração social na construção do espaço público, né? Então, três projetos, na verdade, foram selecionados e foram construídos aí de iniciativa social. Isso em 2015, também como conquista durante a gestão Haddad, parte do mobiliário urbano. Então, pense, depois de 3 anos da reinauguração do Largo da Batata, a prefeitura colocou, então, aí, como parte da operação urbana, alguns itens do mobiliário. Também teve algum diálogo com os ativistas, embora os ativistas relataram que não ficaram totalmente satisfeitos com a implementação, o projeto de mobiliário. Foi em 2016. Depois disso, a gente teve uma troca, né, de gestão, e aí, a partir daí, a gente vê, não que na gestão anterior não tivesse, mas a partir daí a gente vê também desdobramentos mais fortes da iniciativa privada, também no espaço público. Então, parte do parque infantil, que tinha sido construído como iniciativa social, foi simplesmente substituído por um termo de cooperação privado, sem consulta pública, né? E teve também um número maior de ações publicitárias aí no Largo. Outro dia eu passei lá, estava também com um negócio enorme daquele festival The Town, então ainda é usado para isso. Vou passar então aqui para o próximo caso. Como que eu estou de tempo, Juliana? Tá tranquilo. Tem mais pelo menos 30 minutos aí. Tudo isso? Tá, então Tudo isso. nem vou precisar de tudo isso, aí depois a gente deixa mais para discussão. Vou falar do Minhocão. O Minhocão, então, bem diferente, né, do espaço público do Largo da Batata, que sempre foi, então, reconhecido enquanto esse espaço público democrático, e que passou por essa experiência aí de experimentação durante esse período. O Minhocão, ele foi muito tempo visto, e ainda é visto, como uma infraestrutura, né, é o que ele é, uma infraestrutura elevada. Então, ele quando foi implementado aí, 50 anos o Minhocão fez, né, 50 anos, 52 anos agora, para 53. Então, ele passou aí a ser uma barreira no centro de São Paulo, né, e fez parte de todo esse processo também de esvaziamento do centro. Quando falo de esvaziamento de investimentos, e também de investimentos imobiliários, né, porém, o centro, ele durante muito tempo, e ainda é um espaço democrático que se deseja para a apropriação da cidade, mas o Minhocão, ele fez parte dessa história, então, de como barreira ali no centro, e foi visto, quase desde sua inauguração, foi visto como algo indesejável, né? Então, ele visava, dentro da visão rodoviarista, ele visava expandir a cidade
expandir o uso do automóvel da cidade, ele representava tudo isso. Tem até um vídeo, depois posso mandar para vocês, do Maluf falando na inauguração do Minhocão, é muito interessante para a gente ver todo esse discurso, né? É isso, viu? O Minhocão é uma via elevada e ele, desde que ele foi inaugurado, em 89, que a gente sabe com certeza que em 89, mas há controvérsias, porque tem gente que fala que antes, né? Que antes ele já era informalmente ocupado pelos moradores, pensando que quando ele foi inaugurado, ele funcionava 24 horas por dia. Então, imagina as pessoas ali morando com a janelinha, dando num viaduto 24 horas por dia, ou aquelas ainda que ficaram com a janela para baixo do viaduto, também sem processo participativo, sem estudo de impacto, sem nada, né? E passaram, então, em 89, que a gente sabe oficialmente, ele passou a ter essa dupla função. Por que dupla função? Quando ele era fechado à noite, no final de semana, essas fotos aí já mostram que o pessoal usava para jogar bola, para andar de bicicleta, como qualquer rua, né? Como qualquer espaço de respiro na cidade de São Paulo. Porém, era um uso bastante local, né? Não era um uso de lazer que fosse reconhecido na escala municipal, nem metropolitana, não tinha esse valor simbólico de lazer, ele tinha um valor local, como para atividade de lazer. Aqui a gente até vê nessa foto do ano 2000, na gestão também da Marta, ela pensava algumas ruas apropriadas de final de semana, para venda de artesanatos, e escolheu também o Minhocão, mas não que fosse algo especial, né? Vários bairros dentro dessa lógica, escolhia-se aí uma rua para essa apropriação de final de semana. Então, historicamente, ele já tinha essa dupla função, embora fosse muito visto como um objeto indesejável, né? A gente já, como eu mostrei no Largo da Batata, a atuação desses coletivos de arte, no Minhocão também, se vocês forem ver, sempre teve também, assim como os outros espaços públicos da cidade, do centro, esses questionamentos também, né, dos coletivos artísticos. Aí, se a gente for pensar até 2010, existia, então, essa ideia de que o Minhocão deveria ser demolido, né? Então, se a gente for procurar, grande parte da discussão estava baseada apenas no argumento que ele deveria ser demolido. E a própria operação urbana, aí de novo, as operações urbanas, né? Lapa Brás pensava, então, na demolição do Minhocão. Tinha também um questionamento sobre que a cidade precisava dessa via expressa elevada para funcionar. A gente sabe que em São Paulo o trânsito é absurdo, né? Mas que existia esse desejo, então, né? E em 2011, então, aí, lembrando do nosso contexto aí das manifestações de 2013, mas já em 2011, o Baixo Centro se formou aí enquanto coletivo para organizar festivais, intervenções no Minhocão e em outros espaços também do centro, e já buscava também o Baixo Centro de 2011 a 2014, buscava aí financiamento colaborativo para apropriar, organizar festas, utilizando aí esse espaço público, né? Então, identificando como um espaço público para as pessoas, né? Como um local de respiro na cidade. Dentro desse contexto, em 2014 surgiu uma associação com objetivo específico de transformar, então, esse espaço em parque, ganhando cada vez mais essa visibilidade
metropolitana e até enquanto um espaço simbólico. As pessoas vêm fazer hoje já faz 10 anos, já vem fazer turismo no Minhocão, né? Mudou bastante o valor imaterial dele. Porém, diferente do Largo da Batata, que a gente não viu muito no Largo da Batata essa questão de judicialização, né? Que faz parte desse contexto também a busca por canais oficiais de participação e pela atuação no Ministério Público. E no Minhocão a gente viu, então, movimentos de resistência a essa apropriação, formados principalmente pela Associação de Bairro, Consegue, que é um braço da segurança, né? Então, alegando que as pessoas estavam fazendo festa, que era perigoso, que a altura do guarda-corpo não era segura, que não tinha escada de acesso, então, que era um espaço impróprio para festa, para apropriação de pessoas, então tudo isso foi judicializado, e quando surgiu a associação Parque Minhocão em Defesa, então, que buscava também, porque o Baixo Centro nunca buscou esses canais oficiais de participação, né, quando surgiu a associação, que era um outro grupo que buscava, então, formalizar isso na prefeitura, expandir o horário que esse espaço ficaria aberto para pessoas, né, alterar a denominação também dessa dupla função para Parque Minhocão. Então, aí surgiu também ativismos judicializados contra essa apropriação, então, inibindo a apropriação. Então, já a partir dos inquéritos civis, já ficou proibido organizar, por exemplo, festa, mas a apropriação espontânea continuou sendo permitida, tá? Aí, em 2019, a prefeitura, então, resolveu também, por conta o Ministério Público, às vezes, acaba puxando, muitas vezes, né, porque a prefeitura se vê obrigada ali a resolver algumas questões, por exemplo, essa do acesso e da altura do guarda-corpo, e acabou tentando aí formalizar, então, o instrumento do PIU, né, de Projeto de Intervenção Urbana, formalizar essa questão do parque, e como parque, até mesmo como num estágio intermediário, formalizar a dupla função só com o mobiliário, que é o que a gente viu recentemente, né, implementação de novos acessos, porque para quem não conhece, de um acesso para o outro, como a gente está pensando em alça de acesso viário, fica distante uma da outra. Então, a ideia é formalizar também acessos intermediários, alterar o guarda-corpo, e também, depois de 40 anos sem receber um empreendimento imobiliário, essa região aí próxima do Minhocão, ela passou a ser novamente benquista pelo mercado imobiliário, né? Então, a gente já tem todo esse contexto aqui também de desenvolvimento urbano, que na minha pesquisa eu consegui ver um pouco também isso, vendo, né, os processos de transformação, então, o estacionamento, né, e aproveitando também um novo plano diretor, novo agora vai ser revisto, mas o plano diretor de 2014, que previa também um maior aproveitamento dos terrenos junto ao transporte de alta capacidade, então, e toda essa apropriação e marketing urbano também que foi feito em cima da apropriação e dos movimentos culturais de apropriação do parque, acabou também incentivando, né, a gente não consegue separar do processo de desenvolvimento urbano. Aqui, no 2021, no contexto da pandemia, a prefeitura libera novamente o acesso das pessoas para o parque, mas faz, então, essa instalação aí de escadas, tem também segurança privada e mobiliário temporário. Aqui já vou chegar, então, nas considerações finais desses 2 casos aí que foram estudados.
Depois, na discussão, a gente pode comentar um pouco também do terceiro, que eu não coloquei na apresentação, mas a gente pode comentar na discussão, que é o caso do Parque Augusta, que acho que vocês também teve bastante divulgação. Tássia, não é fixo, porque ele continua funcionando para os carros. Tá? Então, de final de semana, eles estavam colocando esse mobiliário, depois teve um hiato, parece que ano passado pararam de colocar isso, só final de semana. Como recolhem? Provavelmente desce pela rampa, né, e colocam em algum caminhão e levam, mas eu não acompanhei exatamente isso, tá? Agora retomaram, é isso. Aí acho que teve um hiato, foi em 2021, ano passado teve um hiato, e agora retomaram. Tem banheiro, Ricardo? Não estava sabendo. Então, eles voltaram com esse mobiliário, não sei, não, como eu falei para vocês, eu deixei de estudar essas questões em 2018, eu não sei como foi feita a contratação, se é concessão, como é que está sendo feita a gestão é uma empresa, né? Não sei se é concessão ou uma empresa terceirizada da SP Urbanismo, mas é interessante a gente ver. Então, como considerações finais, né, no Largo da Batata a gente teve esse contexto de transformação da Operação Faria Lima, que fechou um espaço que tinha um significado muito grande na cidade de São Paulo e que passou 9 anos fechado e foi reinaugurado com uma tentativa de esvaziamento desse significado, e a gente teve um espaço aí durante um período, eu acredito que por conta, né, do contexto da pandemia e também de outras gestões que não incentivaram tanto a ação desses ativismos e do próprio contexto nacional, né, autoritário que a gente passou, a gente teve um esvaziamento também, uma diminuição grande aí dessas atividades, dessas práticas no espaço público, mas durante um período a gente teve aí um espaço de intensa experimentação e ação direta, né, enquanto conquista, né, com algumas conquistas, como a gente viu, como o próprio bicicletário, como o termo de cooperação, a gente teve várias conquistas aí, além da conquista imaterial, né, que eu acho que ela é constante, ela é um processo de resistência constante. E no Minhocão a gente teve a criação de um valor imaterial de uso coletivo do Minhocão, né, é um valor que a gente vê hoje em dia, como um dos espaços públicos também que mais atraem também turismo em São Paulo, e que por muito tempo foi um espaço também de organização cultural, colaborativa, mas que por conta das ações judiciais, esse uso foi também restringido, né? E essa disputa, então, derivou para atuação política e judicial, e hoje em dia a prefeitura está mais à frente aí dessas questões do mobiliário, mas a gente tem uma conquista, então, desse valor imaterial de um elemento infraestrutural, que é bastante interessante. Aqui eu coloquei uma síntese, como que a gente pode caracterizar, então, essa ação direta, esse associativismo, né, com um aspecto de estabilidade. Como o título da minha tese, eu coloquei cidade em festa, cidade em disputa, né, então o próprio Lefebvre, ele trazia essa questão da sociabilidade e da festa como importante ato político, em formato de encontro social, piquenique, festa e festival, né, também lembrando que tudo isso é um trabalho, né, então a pessoa já trabalha 44 horas por dia, e no final de semana ainda tem que fazer ação voluntária e comunitária, né? Então, a importância da sociabilidade, da festa e do lúdico também
cultural. No Minhocão eu não coloquei, mas teve também a apropriação do Buraco da Minhoca, que é um trecho do Minhocão que ele é um túnel, justamente passa por baixo da Praça Roosevelt, inclusive no Buraco da Minhoca as festas eram organizadas também por parte do grupo que ocupava o Parque Augusta, e também foi proibido, né, as festas ali, como quando fecha o elevado, o viaduto também, o túnel também fecha, então naquele espaço fechado era organizado festas, circos, apresentações de circo. Então, a importância, né, dessas questões aí, dessas manifestações sociais, culturais e festivas. A autoconstrução também aparece de maneira forte, né, na autogestão, mobiliário, também plantio, a programação de arte e cultura, modos de discussão apartidário, é interessante a gente pensar, né, dentro desse contexto também de crise de representatividade política, apartidário, comunitário, colaborativo, mobilizaram a sociedade civil e ganharam escalas a partir da internet, questionaram o modo de produção urbana dominante e engajaram-se transversalmente com a gestão pública. Aqui eu coloquei referências da publicação da minha pesquisa, então essa pesquisa eu desdobrei a publicação em 3 artigos, que cada artigo trabalha, então, a fundo a, a trajetória de transformação desses espaços públicos. Tem também o documento da tese, embora acho que a discussão acaba ficando até mais madura com os artigos, né, porque quando a gente está fazendo tese e dissertação, a gente, às vezes, não tem nem tempo, às vezes, para amadurecer, né, tudo que a gente quer discutir. Coloquei algumas referências teóricas também para quem quiser aprofundar sobre os comuns e a insurgência, e aqui alguns autores que trabalham essas questões. É isso, gente. Obrigada. Tissa, quer fazer as suas perguntas no microfone? E aí eu já chamo a Anne também para apresentar e depois a gente faz um bololô de perguntas. Oi, vou fazer. Obrigada, Ju, e obrigada, professora Cíntia. Eu acabei revivendo um pouco do processo que a gente passou aqui com a Praça de Bolso de Ciclistas em Curitiba, que foi nessa época. Então, às vezes eu penso que as coisas têm, além dos esforços, né, tem uma constelação em volta que favorece. Então, provavelmente, eu fiquei imaginando com a sua fala, assim, se o pessoal da prefeitura aqui, quando recebeu a proposta da gente mesmo fazer os nossos mutirões aqui na praça, se eles já não estavam sabendo do que estava rolando no Largo da Batata, falou, nossa, então vamos deixar para essa galera, senão vai virar um Largo da Batata. Eu não sabia na época, eu não estava ligada, assim, então eu não, fiquei pensando porque eles devem se conversar, né, e eu acho que tudo é muito de acordo com aquilo que está rolando na opinião, né, então eu imagino que a prefeitura pode ter ficado sensível. Mas daí eu trouxe 3 perguntas, então, porque eu achei aqui que podia entender desse período pós, ou amadurecimento, ou ver como é que fica, de fato, o impacto nesse espaço, né? Então, uma pergunta foi uma provocação, eu acho, ou nada é muito simples, mas a minha pergunta primeira, são 3 perguntas. A primeira é, será que na questão do Minhocão, em comparação ao Largo da Batata, será que o fato de lidar com as vias urbanas, o uso dos carros, e aí, não sei, né, mexer, assim, no acesso aos carros, assim, é um assunto tão sensível que daí gerou todas as formalizações, inclusive, né, umas reações mais judiciais, a ponto de fazer com que a comunidade também entenda que ela tenha que galgar esse espaço também da judicialização e ser um órgão mais oficial para lidar com isso,
ou é uma série de ações que fazem o Minhocão ter uma outra relação com as ocupações em relação ao Largo da Batata. Mas o Largo da Batata é um lugar mais pedestre e de trabalhar com a comunidade mais local, ou mais nordestina, ou mais, né, dos trabalhadores. Então, eu colocaria esses dois contrapontos. Professora Cíntia, você quer que eu faça as 3 perguntas, ou a gente responde cada pergunta? Não sei. Pode fazer, acho tranquilo. Tá. A outra questão eu acho, né? Eu fui há uns domingos atrás para São Paulo e eu achei que eu ia encontrar a feira no Largo da Batata e eu soube que ela rola só no sábado. Então, não sei se ela ainda acontece, mas era uma coisa que eu queria muito mostrar para minha filha, porque eu sabia que ia ter um chorinho, eu sabia que ia ter uma comidinha legal e tal, e uma agitação na cidade. E aí eu fiquei pensando, falei, mas você não comentou dessa feira, né? De uma forma tão instalada assim, todo sábado. Então eu fiquei pensando, será que isso veio da comunidade? Ou isso foi uma estratégia oficial da prefeitura falar, não, calma aí, vamos ocupar esse espaço, vamos tampar isso aqui, que senão vai virar um oba-oba, não sei, né? E aí a gente ocupa com uma estratégia nossa, né? Com o nosso regime, com a nossa regulamentação, com as nossas decisões. Então a segunda pergunta onde é que a feira entrou nisso, se ela é um desdobramento das ocupações populares, ou se ela é uma estratégia da prefeitura de condensar e controlar as ocupações no Lago da Batata. E a terceira pergunta é... Ai, meu Deus, eu acho que eu... Será que eu esqueci? Era como o órgão do Minhocão se... Se mantém até hoje, porque ele regula quem pode se apresentar lá no Minhocão, ouvi dizer que sim, mas porque assim, tipo, eu não posso vender qualquer coisa no Minhocão, tem que falar com a associação. Eu não lembro aonde que alguém me falou isso. Então, como é que essa associação se mantém? Ela arrecada? Ela é um órgão, assim, como que se mantém, né? É isso. Obrigada. Bom, vou começar na sequência, né? Sobre o Minhocão, eu esqueci, não deu tempo de colocar uma questão que é importante sobre essas associações aí que atuam contra a apropriação do espaço público. Acho que pode ter esse contexto do automóvel que você colocou, mas eu acredito que ele é secundário, né? A gente tem aí o Minhocão também como limite do bairro de Genópolis, em São Paulo, que é um dos bairros de classe alta que se posicionou, por exemplo, em outras questões sobre a apropriação do espaço público, de forma bastante conservadora, para não dizer fascista. Não queriam a instalação do metrô, tanto é que a estação do metrô não vai ser onde eles não queriam, aí teve em 2011 um ato também, que era o ato da gente diferenciada, que foi muito engraçado, foi um dos primeiros atos também organizados, essa ferramenta da internet, porque a Associação do Bairro fez uma carta falando que não queria gente diferenciada no bairro de Higienópolis, assim. Então, o que eles querem dizer com diferenciada, né? E também não incluem uma série de trabalhadores, né? E a Avenida Angélica também, ela é não é estritamente residencial o bairro, na Avenida Angélica tem um polo ali de saúde, né? Já diria Tom Zé, né? Então, eles não quiseram ali a instalação do metrô, e o metrô não justifica que essa instalação não vai ser ali, porque eles não quiseram, diz que teve um problema na questão de desapropriação, e também ficaria muito próxima da estação Genópolis Mackenzie, então jogaram para o Pacaembu. Então, no miolo do bairro não vai ter nenhuma estação, foi uma das demandas da população que acho que tangenciam essa questão. Eles também já se colocaram contra a associação que trabalhava no sentido de distribuir alimentação para os moradores em situação de rua, que ficavam embaixo do Minhocão, também se colocaram contra, falavam que era depósito de gente, porque aí ficava um monte de gente na rua, umas falas bastante fascistas, né?
Teve mais alguma outra coisa que eu não estou lembrando agora, mas acho que é mais nesse sentido de não trazer um espaço público democrático, né? Na Avenida Paulista, que hoje a gente tem a Paulista aberta aos domingos e feriados, também, na época, também teve essa discussão, que não queriam música, não queriam festa, então acho que é mais nesse sentido de trazer esse espaço de apropriação para a cidade do que puramente pelo combater a defender o uso do carro. Na verdade, o carro aí ele aparece mais como passagem, né? Ele, o carro, se ele estiver ali 24 horas, ele vai ser, não vai permitir, então, a apropriação e a diversidade da apropriação. Sobre o Largo da Batata, será que você não está pensando na Benedito Calixto, no Chorinho? Eu acho que talvez ele fica um pouco mais para baixo, tá? Então, ali no Largo da Batata tinha uma feira popular, mas antes dessa questão de fechar o lago, tinham ali alguns forrós, que era o KVA, depois o Canto da Ema, mas não tinha essa questão, eu acho, do Chorinho, na Benedito Calixto. Depois começou uma feira de orgânicos, que acho que era toda quarta-feira, nesse movimento de reapropriação. Eu não sei se ainda está, mas era um pouco as barracas, tá? Não, essa questão da feira não foi. Tem também algum vendedor ali de produto nordestino, de cultura nordestina, que ainda resiste ali, mas é pontual, é 1 ou 2, não chega a constituir uma feira. E a terceira questão, eu já esqueci, deixa eu lembrar aqui. Me ajuda a lembrar, deixa eu achar aqui. A Associação do Minhocão. Então, a Associação do Minhocão, se você for ler na minha dissertação, ela é uma associação de motivação individual, tá? Ela conseguiu, ela não tem esse aspecto de horizontalidade, nunca teve. A associação, não os outros coletivos que atuavam ali. Então, um empresário, que é, inclusive, da família, construtora do Edifício Itália, ele comprou um apartamento e motivou essa associação, mas nunca teve uma discussão horizontal dentro da associação. Então, e eles optaram por isso, optaram por um objetivo específico de transformar aquilo, mas não ampliar a discussão. Então, a discussão parte de 1, 2, 3 pessoas. De judicializar, e aí teve, sim, alguns atos de apropriação até silenciosa, mas muito, muito pouco discutido. Muito pouco discutido a atuação deles, no sentido mais amplo. Algumas pessoas participaram ali, assinaram aquilo enquanto associação, mas tem esse caráter horizontal. Horizontal não, vertical. Obrigada, gente. Vou chamar a Ani para compartilhar a experiência dela, e aí vão guardando as perguntas, tá? Porque eu vi que teve uma hora todo mundo levantou a mão, e é isso que a gente gosta. Ani, você tá aí? Achei. Gente, então a Ani, ela é militante da Tarifa Zero, ela é bacharel em Relações Internacionais e é analista de mobilidade urbana no IDEC. Ani, bora aí. Ei, gente, vocês estão me escutando direitinho, tá beleza? Sim. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por me convidar a fazer parte dessa experiência. Acho que assim, muito massa. E especialmente para me convidar a falar sobre a experiência do busão da comunidade. Eu já chorei pegando as fotos para apresentação, assim, eu já fiquei comovida, assim. E, enfim, eu morava em Belo Horizonte até 1 ano e meio atrás, agora eu moro em São Paulo. Eu trabalho com mobilidade urbana hoje no IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, no programa de mobilidade urbana. E eu sempre militei no campo da mobilidade urbana na questão dos ônibus, no Tarifa Zero BH, que é um movimento que surge, né, ganha força e corpo das mobilizações de junho de 2013 em Belo Horizonte. E aí o que vocês me chamaram para falar aqui é uma das iniciativas que o Tarifa Zero construiu,
que é o Busão da Comunidade, que é uma proposta de criar uma linha de ônibus em um dos aglomerados da cidade de Belo Horizonte. Eu vou puxar os slides aqui, e aí eu só vou fazer um comentário prévio, assim, que eu acho que é relevante a gente discutir de onde que a gente está falando, né, assim. Enfim, eu sou uma pessoa branca, não binária, eu trabalho com mobilidade hoje. Para mim é muito claro que militância e trabalho não são a mesma coisa. Trabalho, fosse bom, chamava lazer e comunismo, eu sou bastante dessa opinião. E a militância é um exercício sempre coletivo e sempre de emancipação. Eu sou também da opinião de que toda luta é todas as lutas, a gente nunca está numa luta só, para fazer uma coisa só, para discutir uma coisa só. Então eu falo desse lugar, eu também sou uma pessoa fundamentalmente do autonomismo, da autonomia, então eu sempre me organizei no campo dos movimentos autônomos. Longe de mim desprezar a política institucional, pelo contrário, inclusive como a gente vai conversar aqui, mas a autoridade não me comove, pelo contrário, em geral, assim, se tem autoridade somos contra. Se tem grupo de WhatsApp também, né, então assim, a coisa é mais vasta e tem mais questionamentos do que a princípio parece, assim. Mas então é desse lugar um pouco que eu vou falar com vocês, assim. E aí, o que acontece? O Tarifa Zero, ele surge, né, em 2013. Calma aí que eu vou conseguir fazer a apresentação acontecer. E o que acontece? Assim, em 2013, em Belo Horizonte, já tinha bastante movimentos no campo da esquerda, porque a gente era governado pelo prefeito Márcio Lacerda, que, enfim, uma pessoa horrível. Ele foi o precursor do modelo Dória, assim, digamos. Sou empresário, etc., sou esse ser humano, assim. Então, ok, assim, então, já tinha as ocupações culturais, o Fora Lacerda foi muito movimentado pelas pessoas do teatro em Belo Horizonte. Então, tanto é que em Belo Horizonte, em 2013, produziu uma série de aprofundamentos no campo da esquerda, muito mais do que no campo da direita. Então, essas coisas tipo MBL, Fernando Holliday, essas coisas não se criaram no campo político de Belo Horizonte, mesmo Belo Horizonte sendo uma cidade, em última análise, conservadora. Assim. Nas últimas eleições, até percentualmente mais do que São Paulo, que passamos uma vergonha, enfim, mas tudo bem, sobrevivemos. Ok, deixa eu só abrir isso aqui. Essa era só uma introdução para poder a gente se situar. Vocês me interrompam, tá? Porque eu não vou conseguir ver vocês, então vocês falem no microfone, tá bom? Pode deixar, Ani. Tá, calma aí. Vocês estão vendo a apresentação agora? Uma tela branca, né? Sim. Tá. Beleza. Então, ok, o Tarifa Zero surge desse momento e o Tarifa Zero se dedica fundamentalmente a combater a tarifa, né? Assim, questões ligadas à tarifa. E aí, o que acontece? Só para a gente ter uma introdução, não sei se tem alguém de Belo Horizonte aqui. Belo Horizonte tem um modelo de centralidade, de favela, muito mais similar ao do Rio de Janeiro, que é o de São Paulo. Porque no centro de São Paulo, a gente não tem favelas grandes, como lá no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte também. Então, o aglomerado da Serra é o maior aglomerado de vilas de Belo Horizonte, e ele tem essa característica de ser uma das duas grandes favelas que estão no centro de Belo Horizonte. O centro de BH é deslocado geograficamente para o sentido sul da cidade, ele fica na regional centro-sul, que é a regional mais rica e mais desenvolvida, nós Pinheiros, assim, digamos assim, Higienópolis. E o que acontece? O aglomerado, como ele é muito grande, ele é um conjunto de favelas, são 7 vilas e 2 ocupações, ele tem um lado que é virado para centro-sul, e ele é em cima do bairro Serra, que é um bairro de classe média alta, e a outra parte dele é virada para o lado leste da cidade, que é uma região de classe média baixa. E aí o que acontece? Nos anos 2000, você teve o projeto do Estado de Minas Gerais, o Vila Viva, que era uma proposta de urbanização de favelas, que tinha 1000 problemas, 1000 questões, enfim, não vamos entrar no mérito, mas que urbanizou uma parte do aglomerado. Então, abriu novas avenidas, construiu alguns predinhos e causou umas remoções assim. Então, uma das demandas era que nessa nova avenida, que ia do coração do aglomerado, no alto do aglomerado, e descia até o asfalto na região leste, passasse um ônibus, porque logo ali, bem na cara do aglomerado, fica a estação de metrô Santa Teresa. E não havia nenhuma conexão direta entre o aglomerado e a estação de metrô.
o que significa que as pessoas do aglomerado tinham que pegar um ônibus até o centro da cidade para depois pegar o metrô, que era um negócio totalmente inviável. Na urbanização, no Vila Viva, houve a promessa de que essa linha de ônibus ia existir, mas essa promessa não foi cumprida. Em cima disso ainda, Belo Horizonte, o sistema de ônibus, ele é um pouco como o de São Paulo, né? Você tem consórcios compostos por empresas que operam em diferentes regiões da cidade. Só que a gente ainda tem, na verdade, o sistema Vilas e Favelas, que são ônibus, são micro-ônibus, que circulam só dentro de vilas e favelas. Eles começaram nos anos 90 sendo tarifa zero. Hoje eles ainda são muito mais baratos que o sistema convencional. Eles custam hoje R$1,10. E eles conectam os passageiros que estão nas vilas com o transporte que está no asfalto, porque os ônibus maiores, evidentemente, que não conseguem circular dentro das vilas, favelas e a inclinação dos morros, né? Belo Horizonte não perdoa, então, várias dificuldades. Então, assim, qual que era a questão? Houve essa promessa, já quando se criou o sistema de vilas e favelas, de criar, lá num aglomerado já tinha 2 linhas do Vilas e Favelas, mas elas eram insuficientes, porque elas não cobriam todas as 6 vilas. Quando se fez a operação de urbanização via Vila Viva, se abriu essa avenida, se prometeu essa linha de ônibus para conectar o aglomerado ao metrô, e nenhuma dessas coisas aconteceu. Então, assim, né, várias promessas não cumpridas, esse é um histórico normal do poder público, nada de novo sob o sol, nisso o aglomerado da Serra não era exatamente excepcional, assim. E o que aconteceu, assim, né, qual foi a formação desse movimento? A Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público criou um projeto que chama Diálogos Comunitários, que é um projeto bastante interessante, que é assim, as promotoras, elas vão em regiões onde o Ministério já tem alguma atuação, é sobre direitos sociais, né, coletivo. Elas fazem alguns encontros com a comunidade, num questionamento de quais são os direitos sociais ali, que a comunidade sente que estão sendo violados, não estão sendo cumpridos. Aí se faz uma lista, se vota para ver quais são os pontos principais. E como assim, né, em última análise, a Promotoria de Direitos Humanos é muito ocupada, não tem tempo, porque esse é o país que a gente vive, a promotoria conecta esses moradores com organizações que são de confiança da promotoria, que trabalham com ela, para tentar resolver esses problemas. E a dinâmica da promotoria é, só me liga se alguém for preso, não tem como lidar, resolvam aí, vai. Ok, então a promotoria fez esse trabalho no aglomerado da Serra, e aí surgiram 2 demandas principais, que era o Pocinho Vivo, porque, ai gente, é porque né, a vida é muito difícil. Quando se fez o trabalho de urbanização do aglomerado da Serra, algumas regiões foram desocupadas, tinha moradores que foram desocupados porque eram rios, riachos em leito natural. Então, o argumento da prefeitura foi, vamos remover as pessoas daqui porque a gente vai fazer parque para conservar essas águas. Então, houve a remoção das pessoas, a promessa do parque não foi cumprida e essa é uma demanda, porque é uma área que está sujeita à reocupação constante, tem muito lixo, um problema de descarte, etc. e tal. Então, a primeira demanda feita ao Diálogos Comunitários era de fazer os parques, né, cujo nome são 3 parques, o nome é Pocinho Vivo, acontecer. E a outra demanda era a criação dessa linha de ônibus que conectasse o aglomerado ao transporte coletivo, né, de grande porte, que é o metrô. A Promotoria de Direitos Humanos convidou uma associação que chama Arquitetas Sem Fronteiras, que já tinha feito outros trabalhos, né, de urbanização e urbanização coletiva em vilas e favelas, para trabalhar principalmente com a questão do Pocinho Vivo. Com a questão da linha de ônibus, eles olharam para a cara do outro e falaram, sei lá, vamos chamar o Tarifa Zero, porque o Tarifa Zero mexe com ônibus. E aí eles chamaram a gente falou, tá, vamos lá, trocar uma ideia para tentar entender do que se trata isso. E aí, essa mobilização, né, as próprias reuniões com a promotoria e tal, tinham como cerne de mobilização as escolas municipais do aglomerado, tanto no corpo estudantil da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, quanto as professoras das escolas, ainda mais que em Belo Horizonte, a UMEI, que é a EMEI, né, a Educação Infantil, ela é regionalizada, não sei como é em São Paulo, mas a diretora de uma escola municipal também é a diretora das EMEIs que estão em sua região, assim, então é o mesmo conjunto de trabalhadores, assim. E aí, essa parte do poder de ampliar, eu vou trazer nas fotos, assim, para a gente ver. Então,
vamos lá conversar para tentar entender o que fazer nessa situação, assim, porque o Tarifa Zero BH não tinha experiência na demanda, pediu uma linha de ônibus. E aí, gente, o que eu vou fazer nessa apresentação, assim? Eu vou falar um pouco de como foi para fora a mobilização, a construção, e quais as questões para dentro dessa organização, para a gente entender as contradições, as dificuldades, né, assim, para a gente conhecer um pouco melhor esse processo. Isso aconteceu em 2016, e aí a gente fez as primeiras reuniões, o Tarifa Zero, com os estudantes da EJA e outros moradores que tinham demonstrado interesse nessa pauta. E aí, assim, né, os militantes do Tarifa Zero, a maior parte deles era composta ou por jovens adultos recém-entrados no mercado de trabalho ou por universitários, que era, em última análise, uns meninos brancos da Zona Sul indo num território que não é o deles, assim, para dar uns palpites, que é uma situação não das melhores, assim. Então, ao longo do primeiro semestre de 2016, fundamentalmente, a gente foi construindo reuniões para, basicamente, estabelecer uma relação de confiança ali, para a gente entender o que era esperado de nós, o que a gente realmente tinha a oferecer, e como a gente poderia fazer aquilo acontecer, assim. Então, as reuniões aconteciam na EJA, as professoras da EJA liberavam os alunos que queriam participar das reuniões, e principalmente tinha a Flor, que era diretora da escola, da Edson Pisani, a escola municipal, que queria muito fazer isso acontecer, ela que insistiu para ser na EJA, tal, ela foi um pivô muito crucial dessa mobilização. Então, fomos construindo, e aí tem que entender, tipo assim, tem que fazer um projeto da linha, o trajeto estava posto, era muito nítido qual era a necessidade do trajeto, como a gente vai fazer, para quem a gente pede a criação de uma linha de ônibus, é para a prefeitura, é para a BH Trans, é para a secretaria, enfim, todas essas questões assim. E aí, fomos construindo esse processo, as reuniões aconteciam uma vez na semana, normalmente às quartas, à noite, lá no aglomerado mesmo, na escola, na Edson Pisani. Então, a gente fez o quê, né? A gente começou primeiro, a gente fez um projeto de abaixo-assinado, de coleta de assinaturas, que aí a gente distribuiu esse abaixo-assinado em todos os comércios, nas igrejas, para a gente também fazer com que as pessoas conhecessem essa demanda, né? Assim, olha, tem alguém demandando isso, vem nas reuniões, tal, etc. E aí fomos construindo e a gente decidiu fazer a Buzona. A Buzona é uma iniciativa do Tarifa Zero que começou no Carnaval, em 2014, para levar os foliões de um bloco para o outro, porque a prefeitura não colocava transporte. E aí, qual que é a ideia? O Tarifa Zero juntava os R$4 que tinha, freta um ônibus, enfeita, colore e tal, divulga na internet qual vai ser o trajeto e bota ele para rodar. Então, a gente falou, vamos fazer isso para as pessoas conhecerem o trajeto, para as pessoas materializarem, de fato, o que é que nós estamos falando aqui, assim. Então, foi isso que a gente fez. Aí, a gente, né, criou esse logo, né, do ônibus que vocês estão vendo aqui na foto do meio, foi um desenho dos alunos da EJA que a gente adaptou para ser o logo da campanha, né, Busão da Comunidade, assim. As reuniões eram na Edson Pisani, né, vocês estão vendo ali, aí a gente começou a ir panfleta, vai panfletar, etc. E aí, esse processo, né, a gente normalmente ia uma pessoa do Tarifa, uma pessoa do aglomerado, que aí vai apresentando, vai conhecendo, construir laços mesmo naquele território ali, assim, né? Isso era bem o inicinho, assim. E aí teve a primeira Buzona. Essas daqui são as fotos da primeira Buzona, vocês estão vendo. A gente era um ônibus muito velho, é um pouco triste a vida, mas era o que tinha para fazer. A gente fez essa faixa, né? Divulgamos e tal, e aí ele fez o trajeto um sábado à tarde, um sábado de manhã até o final da tarde, o dia inteiro, subindo e descendo do aglomerado. A gente ficava com o megafone falando, tipo assim, gente, olha aqui o trajeto, vem assinar o abaixo-assinado, e a nossa ideia era um pouco essa, tipo assim, vamos fazer um abaixo-assinado para mostrar que tem um peso social grande da demanda, e vamos fazer um projeto técnico da linha. E aí uma menina era do Tarifa Zero, ela envolveu os colegas dela da arquitetura para elaborar esse projeto técnico, que a gente não tinha diretrizes, né, nós fizemos meio da nossa cabeça mesmo assim. A Buzona foi um sucesso, foi uma coisa muito massa de ver acontecer, assim, né, porque aí materializa mesmo a coisa, né, o ônibus circulando o dia inteiro, as pessoas perguntando o que é, o que não é, foi um momento muito de grande conexão, assim, com o território mesmo, assim. E aí, essa daqui, eu vou pular esse vídeo para a gente poder passar para as perguntas mais rápido, assim, mas tinha um beatmaker no aglomerado que conhecia o movimento. Então, ele fez uma musiquinha, depois ela vai tocar no outro vídeo também, e aí o refrão da música era oba, oba, que maravilha, mais um amarelinho na vila, que era a demanda por mais um ônibus, vilas e favelas, né, assim, que era a nossa proposta, assim. Aí, beleza, aí fomos fazendo isso. Ai, calma aí, ok.
Aí esse foi o primeiro semestre, assim, de 2016, né? De vamos construir, vamos fazer. Aí levantamos mais de 4.000 assinaturas, e aí nessa época a gente começou a entender algumas coisas sobre aquela construção daquele laço de confiança que a gente estava tendo aí. Porque a gente via, por exemplo, né, o Tarifa Zero tem um hábito de funcionamento que é, você sempre levanta a mão para falar, fica com o dedinho levantado, espera a sua vez de falar, e ouve o que o coleguinha está falando. Nem todo mundo fazia desse jeito, mas aí foi virando um hábito de todo mundo que encontrava com a gente, né, da mobilização em torno do ônibus. E aí a gente foi, especialmente panfletando para divulgar as iniciativas, a gente foi criando um laço com as pessoas. Então, num dado momento, eu mesma ia no aglomerado várias vezes, tipo assim, já conhece todo mundo, já tá inteirada de onde é tudo, tal, etc. Tipo assim, você cria uma conexão com aquele território ali, que tá para além de você ser meio turista, porque o aglomerado da Serra, enquanto uma favela muito grande e extremamente de grande construção cultural, política, mobilização, histórico de mobilização muito intenso, você olha com desconfiança uns povos brancos da Zona Sul que vêm para fazer atos de boa vontade, assim, né? Tipo assim, fazer voluntariado não é um rolê, assim. Então, a gente já estava lá há muito tempo, já estava lá enfrentando a prefeitura e tal, e aí é uma construção de confiança. E aí, o que a gente foi fazendo? Levantamos essas assinaturas, fizemos mais uma buzona para levar todo mundo até a BH Trans, que quisesse ir, entregar o abaixo-assinado, conseguir uma reunião com a BH Trans, porque a gente chegou com a demanda, né? Tipo assim, a nossa ideia era, vamos chegar com uma massa crítica grande para demonstrar que a demanda é forte e que tem o interesse do Poder Executivo em fazer, assim, a linha. Então, assim, e aí nesse meio tempo, o que aconteceu, assim? A gente chegou com a demanda e aí a gente fez várias mobilizações justamente para isso, assim. Então, o Tarifa Zero tem um bloco de carnaval que chama Pula Catraca, e tem um bloco de carnaval no aglomerado, o Seu Vizinho, que hoje é um bloco gigante, assim, na época ele estava meio iniciando, assim. Então, os dois blocos decidiram sair juntos, o cortejo foi no trajeto que o ônibus iria percorrer, para chamar atenção para a pauta, etc. e tal. Conseguimos uma reunião com o vice-prefeito, insistimos que devia ser uma linha 90 centavos e tal, e aí nessa época começou a ida e vinda da BH Trans, porque as empresas não queriam, a prefeitura não sabia muito bem o que fazer, e a gente foi fazendo assembleias públicas. Então, a gente achava que não devia ser as decisões tomadas num comitê pequeno, assim, o Tarifa Zero é um movimento horizontal e aberto, né, então a gente achava que esse devia ser o modelo, e as pessoas ao nosso redor pareciam concordar com isso. Então, a gente marcava assembleias na escola para conversar, para tentar entender quais eram as propostas, né, da BH Trans, enfim. A gente enfrentou essa dificuldade, essa demora nas negociações, assim. Então, assim, aqui são algumas fotos, né, esse é o ônibus que a gente foi até entregar o abaixo-assinado. Aqui vocês estão vendo, a gente tinha essa mesa com esse guarda-sol, e todo evento que tinha no aglomerado, a gente ia com a nossa mesa para falar do ônibus, recolher assinaturas e tal, porque a gente entendeu que isso era muito crucial. Tem que ampliar a mobilização. Num território como esse, que é muito rico, de mobilizações muito complexas, você tem que ir lá, dar a cara a tapa, assim, e mostrar que aquilo ali é para todo mundo, assim, que não é um grupo específico que tem um interesse eleitoral específico, ou enfim, de alguma natureza dessa. Para ampliar mesmo, assim, ser bem-vindo nas coisas, né? Acho que isso é uma coisa relevante, assim, de você ser parte daquele território ali, assim. Então, beleza. Aí a gente foi construindo esse processo, e aí o problema das negociações é que as negociações são desmobilizadoras, né? Assim, aí até a BH Trans responder faz o quê? Faz mais uma reunião, mas aí reunião as pessoas trabalham, são cansadas, e aí uma reunião para não falar nada, né? Esse tipo de dilema, ele, no finalzinho do ano, ele nos pegou muito, assim. A BH Trans não respondia, quando eles iam nas assembleias, era muito frustrante, porque eles não falavam nada direito com a gente, não, era muito, esse foi um momento muito difícil, assim, que a gente até passou algumas semanas sem se reunir e tal, porque não sabia muito bem como levar a coisa adiante, assim. E aí, esse foi um grande momento do movimento Tarifa Zero. Em 31 de outubro, iam ser instaladas as comissões regionais de transporte e trânsito. Elas são regionalizadas, e aí o aglomerado da Serra tinha ido 1000 vezes nas regionais por a sua demanda. E aí a gente vê que, muitas vezes, o papel dessas instituições de participação, em última análise, é de dificultar a participação, porque aí você vai lá e não, você tem que mandar um e-mail, você tem que pegar um protocolo, vamos ver quando a gente te responde, enfim. A gente foi lá, a gente fez esse prêmio, né, um rolo de barbante em cima de uma base de madeira,
porque o prefeito ia na inauguração das regionais, ia ter todos os delegados da cidade inteira. Ele não foi, foi o vice-prefeito, que, porém, para nós era ainda mais interessante, porque uma das bases eleitorais dele é o aglomerado da Serra. A gente entregou o prêmio para ele, ele não pegou o prêmio, e aí a gente jogou confete na cabeça dele. E aí ele é meio careca, assim. Então ele passou 30 minutos falando como a gente era antidemocrático com um único confete no topo da cabeça. E eu, assim, esse foi um dia, assim, o auge da nossa existência, claramente teve ali, assim. E aí ele xingou a gente de tudo quanto é nome, falou que os moradores do aglomerado estavam sendo manipulados, que não sei o que lá, tipo assim, coisas dessa natureza, porque quando você não topa o tempo infinitamente lento do poder público e você exige respostas, você é antidemocrático, né? Nada de novo sob o sol quanto a isso. Só que aí a gente estava no impasse, porque a gente não tinha uma resposta clara da prefeitura, as empresas mandaram pessoas para conversar nas assembleias públicas do aglomerado e falaram que só fariam por R$ 2,85, que era um preço muito alto, o trajeto é muito curto, a gente não queria. E aí a gente iniciou umas conversas com um outro conjunto, que são os operadores do suplementar. O suplementar, ele eram os antigos pirueiros, eles são organizados em pequenas cooperativas, e o edital que regula o sistema deles fala quantos ônibus tem que ter e quantos motoristas, mas não quantas linhas. Então, a gente foi conversar com o sindicato, a gente era próximo deles como movimento, e falou, nós estamos aqui com essa situação no aglomerado, a prefeitura não quer colocar o Vilas e Favelas, as empresas estão sendo contrárias, a gente sabe que tem uma demanda muito alta, a gente gostaria de saber se vocês não querem fazer. A prefeitura falou que se fizesse um teste, tudo bem. O que vocês acham? Eles falaram que por 90 centavos não fariam, mas que fariam por 1,50. A gente debateu numa assembleia pública, né, tipo assim, chamada a todos os moradores e tal, e aí as pessoas se demonstraram favoráveis. Então a gente falou, tá bom, vamos fazer então. E aí aconteceu esse mágico momento em que, depois de um momento de meio de pântano, de indecisão, de não sabia muito bem o que fazer, de repente os suplementares tinham topado fazer a linha por 1,50, que era um preço que as pessoas toparam pagar. Então a gente começou uma super mobilização para divulgar que a gente ia começar o teste, que ia ser em 1º de novembro, ele ia durar o mês de novembro inteiro, para as pessoas serem informadas disso, né? Enfim, o que aquilo dizia respeito, né? Então a gente tinha algum dinheiro, porque o projeto, o Diálogos Comunitários, dava tipo R$ 5.000, e aí as Arquitetas Sem Fronteiras repassaram uns 2.000 para a gente, então a gente fez esses cartazes para indicar o ponto, porque a BH Trans falou que ia sinalizar, não sinalizou, não apareceu, então a gente imprimiu do nosso bolso também os panfletos para divulgar que ia acontecer e tal. E aí, para falar no que é ampliar e como isso é importante, eu queria que vocês olhassem para essa foto no canto direito, e o boy que está pendurando a placa está com uma camisa da Galocura, que é a principal torcida organizada do Atlético Mineiro. E aconteceu numa reunião que ele apareceu fardado, cabeça aos pés de Galocura, falou, olá, eu sou Felipe Jacaré, eu sou diretor da Galocura Leste, as pessoas moram no aglomerado, eu dou aula de Muay Thai no aglomerado, fiquei sabendo desse rolê, a Galocura quer apoiar. E a gente ficou tipo, meu Deus, tá bom. Então, quando a gente foi fazer reunião, a gente fez audiência pública na Câmara, eles levaram o bandeirão da Galocura para estender na galeria, aí eles colaram com um bloco de carnaval, aí tinha uma associação que chamava Ponto Futuro, que era de desenvolvimento do esporte, que colava com a gente. Aí a Galocura ia lá nos jogos de futebol, tipo assim, ampliar é muito crucial para as coisas funcionarem, assim, daí eles foram com a gente pendurar as placas, enfim, para chegar no primeiro dia da operação, assim, do teste, e a gente estava apavorado, assim, porque se desse errado e os suplementares fossem embora, tchau ônibus, não ia ter, então todo um hype construído, um processo muito longo, tal, de mobilização que poderia dar errado, assim, a gente estava muito, muito tenso, assim. E aí, essa daqui na direita é a primeiríssima foto, 5 da manhã, primeira viagem do amarelinho, o número que foi dado a ele foi o S19, todo suplementar começa com S, né, e é um número de 2 cifras. Aí essa foto em cima a gente fez a faixa, né, avisando que ia começar, e aí o pessoal do Pocinho Vivo desceu, a gente fez um café da manhã, enfim, para celebrar que era o primeiro dia da linha. E aí foi o primeiro dia da linha, e aí eu gostaria da gente pegar 3 minutos para vocês verem o vídeo do primeiro dia da linha. Eu acho que é muito crucial para vocês ouvirem outras vozes para além da minha, falando do que foi o projeto, assim. É muito rápido, mas é porque é um vídeo muito bom, eu acho que vale muito a pena a gente ver, assim.
Aí já tem áudio, né, Anny? Tá sem áudio, Ou não, peraí. Aí você tem que compartilhar a tela com o som também. Eu compartilhei. Calma, vou fazer uma coisa então, peraí. Acho que você tem que compartilhar só uma guia. Eu compartilhei só uma. Deixa eu ver. Nossa, se eu mandar um link e vocês compartilham que são mais espertos do que eu para fazer isso funcionar, vocês acham que é razoável? Sim, é super razoável. Ah, legal. Então calma aí, peraí, que eu vou parar. Acho que a gente pode assistir depois também, porque aí acho que a gente aproveita melhor esse tempo que nos resta de... Falta muito da sua apresentação? Não, ela tá acabando, na verdade. Então a gente vê no finalzinho o vídeo. Fechou, valeu. Beleza. Aí eu vou até fechar a apresentação, porque eu tô terminando assim. A gente fez a inauguração da linha. E ela foi um sucesso, assim, porque a demanda era muito, muito alta. A demanda transporte público, assim, sempre tem uma demanda reprimida, porque ele é caro demais ou ele não existe, e as pessoas têm que ir para os lugares, e, enfim, elas precisam ir para os lugares. Então, ao longo do primeiro mês de teste, o dia que teve menos passageiros foi o primeiro, porque as pessoas ainda não sabiam, o ônibus começou a circular, as pessoas começaram a pegar o ônibus. E aí a gente começou a ter essa relação muito próxima, inclusive com os motoristas achavam bom trabalhar ali, etc. e tal. Então a gente, de repente, fincou o pé no chão e falou, nossa, nós vencemos. Essa é uma vitória concreta, material, fruto da luta coletiva, que muda, de verdade, as correlações de força nesse espaço aqui. Claro que toda vitória é importante, mas a gente estava um pouco farto de vitórias simbólicas, assim. A gente queria uma vitória. Isso aqui melhora concretamente a vida das pessoas. E aí, como filho feio não tem pai, mas filho bonito é cheio, apareceram no aglomerado várias faixas de vários vereadores falando a comunidade agradece o vereador fulano pelo trabalho. E aí, a gente não falou nada, porque a gente falou, mano, assim, sei lá. Mas as pessoas foram lá, tiraram as faixas, cortaram, e as professoras da escola Edson Pisani fizeram uma faixa falando isso aqui foi um trampo das escolas e da comunidade, assim. Vereadores nos procuraram, falando, nossa, tarifa zero, por que vocês não se candidatam? E a gente falou, ai, gente, assim, não nos gastem. Mas, enfim, o que eu quero trazer para concluir sobre isso aqui, assim? Primeiro, que, assim, ampliar, construir em conjunto é fundamental, assim. Eu não acho que é possível fazer de outra forma. Inclusive, o que aconteceu nesse momento dali? Assim como várias iniciativas começaram a colar com a gente para construir o processo do busão da comunidade, a gente começou a construir outras iniciativas com outras organizações do aglomerado. Então, teve vários eventos, tipo assim, teve o Serra Reviste, que foi uma feira cultural, uma ocupação cultural. O baile do Serrão, que era, na época, o maior baile, colava com a gente. Então, teve um engraçado momento que a gente fez uma fala antes do baile começar, tipo, gente, assina o papel, eu sei que nós estamos aqui para dançar, porém, enfim. A gente organizou o Ano Novo na Praça do Aglomerado em conjunto. A gente colou com outras organizações do carnaval, etc. E aí, daquilo ali também vieram outros frutos. Então, por exemplo, algumas das lideranças do aglomerado que tocaram essa luta lançaram uma campanha coletiva de candidatura para a vereança de Belo Horizonte, que chama Nós por Nós. Ela não ganhou, mas ela teve uma votação expressiva, foi um processo muito legal, assim. E a gente entendeu algumas coisas sobre aquilo ali, sabe? Inclusive, a gente se relacionava muito também com... Lá tem uma organização Rastafari que mora lá, e eles também colaram com a gente, fizeram, aconteceram, tipo assim, avançamos em muitas coisas. E aí, por fim, sobre isso ainda, eu vou compartilhar aqui com vocês o link, porque a gente achou que a gente devia levar aquilo adiante, porque é uma vitória. Então, se a gente ganhou uma vez, a gente pode ganhar mais. Então, a gente fez uma cartilha chamada Onde Você Quer Chegar, onde a gente explica, né, passo a passo, tipo assim, busque pessoas na sua comunidade que entendem que há esse mesmo problema, faça reuniões, mesmo que com poucas pessoas, procure outras organizações, tente ampliar, tipo assim, um conjunto de coisas. E a gente começou esse mesmo projeto numa outra comunidade, na Zona Oeste de Belo Horizonte, a convite do CRAS, dessa vez.
a gente, inclusive, entendeu que o prestador da política pública da ponta, as escolas, os postos de saúde, o CRAS, eles são fundamentais, assim. As professoras das escolas nos deram a maior força, assim, pra gente, especialmente no início, quando a gente não conhecia ainda muitas pessoas, a gente ficava na porta da EMEI, vendo as mães buscar as crianças e falando, olá, querem um ônibus. E aí, tinha isso, assim, as mães das crianças foram um dos blocos que mais se mobilizou para abaixo-assinado, porque são elas que tinham que subir a pé com as crianças e as mochilas das crianças para chegar na ZUMEI, que fica lá no centro do aglomerado. Então, elas foram um grande item mobilizador, assim, da acessibilidade mesmo, porque o aglomerado é imenso, assim. Então, é muito difícil se locomover dentro dele, assim. E por fim, assim, agora por fim mesmo, a gente começou essa mobilização na Zona Leste de BH, na Zona Oeste de BH, na Vila Ventosa, a pedido do CRAS. E aí a gente fez a mesmíssima coisa, assim. Reunião no CRAS, comunidade, olha só, a gente levou pessoas do aglomerado da Serra para conversar sobre o projeto, e aí o projeto de lá chamava Miquinho das Vilas, porque lá eles chamam o amarelinho de miquinho, que é uma coisa muito específica da região oeste. Daí, um oficineiro do CRAS falou com a gente, não, gente, eu formei dando pulão a graduação inteira, deixa eu colar com vocês. Aí ele pegou as crianças, fez um monte de desenho de ônibus, e as crianças fizeram um logo também, do Miquinho das Vilas, tal, e a gente estava nesse processo, só que veio a pandemia e é uma coisa corpo a corpo, assim. Dar pulão é catracar, desculpa, Minas Gerais, assim, solidamente. Então, com a pandemia a gente ficou travado com esse processo, infelizmente, mas é isso que aconteceu, assim, e eu vou passar o link do vídeo, são só 3 minutos, é porque o vídeo é muito crucial de ver, porque é sério, vale, assim, desculpa, eu sou muito emocionada, né? Vocês estão vendo que eu sou comovida com a parada, né? Muito. Muito, Mas ai não. a gente não vai conseguir ver o vídeo agora, tá? Então eu vou deixar o link para vocês verem. Tem o link do primeiro dia e tem o link do aniversário de 1 ano da linha. A gente fez um bolo de aniversário para a linha de ônibus. Aí a gente fez um café na praça e aí o motorista soprou a velhinha, tipo assim, 1 ano do ônibus. E o ônibus tá lá, lindo, pleno, maravilhoso, rodando, custa R$1,50. E ele custava R$1,50 na época que a tarifa em Belo Horizonte já era R$4,05. Então ele é barato de verdade. E aí, então é isso, assim. Foi uma experiência muito transformadora para nós, para todo mundo que fez parte, em última análise, assim. A gente, enfim, gostaria muito que isso fosse para todos os lugares, assim. Essa é a nossa principal intenção até hoje. A gente olha para aquilo ali e pensa, nossa, é uma vitória material. Tipo assim, a gente mudou uma correlação de forças. E isso só é possível quando você, eu acho, pelo menos, esse é o meu entendimento, a partir de um território, você produz conexões. E aí essas conexões tinham a ver com as pessoas que moravam nesse território, que trabalhavam nesse território, que se locomovem por esse território e que vêm com um tipo de know-how, tipo a gente, que trazia um know-how de como é que mobiliza e como é que faz, aspas, como é que faz para pedir uma linha de ônibus. E aí tem muitas contradições, né? Então, assim, a gente percebeu que para a gente construir uma relação de confiança, a gente tinha que colar nas coisas do aglomerado, não só nas reuniões. Aí a gente foi na festa junina, aí teve uma festa junina que tinha o Elias, que era uma das pessoas mais mobilizadas, assim, o Elias, enfim, perdeu uma perna e um olho em tiroteio, aventuras, assim, a vida dele. Aí a gente foi nessa festa, aí chegou um cara muito esquisito pro Elias, tava eu e uma companheira, e ele falou, e essa carne nova pro churrasco que você trouxe aí, são 2, você é um só, compartilha uma com a gente. Aí ele falou, não é assim que você fala comigo, meu sobrinho é dono do morro, não sei o que lá, uma situação bastante tensa, assim. Aí o Elias foi preso uma época, aí a gente fez uma vaquinha para pagar a fiança, para tirar ele da cadeia, só que ele teve que sumir, porque tinha uns inimigos, assim. Aí o menino que desenhou o logo do Busão da Comunidade, o David, uma época também ficou internado, tipo, na Fundação Casa, daí a gente foi meio lá buscar ele, assim. Tem um conjunto de situações que são difíceis, assim, de lidar. Pra gente também, uma época, as meninas que fizeram um projeto tiveram que sair fora, porque a iniciação científica não queria mais que elas continuassem, então não tinha dinheiro para fazer, sabe, assim, essas coisas. Porém, tá lá. Tipo assim, nós vencemos. Contra as empresas de ônibus, contra a prefeitura, contra uns vereador oportunista, babaca, nós vencemos. E é isso. Então, tem a página no Facebook do Busão da Comunidade. Hoje, especificamente agora, o Tarifa Zero está puxando um ato contra o aumento da tarifa em Belo Horizonte. Então, assim, se vocês puderem ir lá no @tarifa0bh, dar um apoio, vai ser massa. E eu tô aqui em São Paulo, lidando com as coisas de mobilidade urbana, me chamem para dar rolê. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Mais uma vez, obrigada pelo espaço. Valeu.